Outra informação foi o Marco Souza, que está lá em Cascavel, no Paraná. Ele trouxe que conversou com pessoas do ambiente que praticamente cravam que o Gabriel Mec será vendido pelo Grêmio. Ele não está vendido ainda, mas no seguinte sentido, seria uma grande surpresa se ele não for vendido agora na metade do ano. Então, de novo, eles praticamente cravam, estou falando as fontes do Marco Souza, que conversaram com ele no ambiente do Grêmio lá no Paraná, praticamente cravam que o Gabriel Mec será vendido. Foi o melhor do Grêmio contra o Cascavel. Que Grêmio vai ser esse? O Grêmio está buscando um lateral direito, o Grêmio vai buscar um meia, pode ser que o Mandaca do Juventude seja contratado. Fazem a diferença, de fato? O Grêmio perdeu o Arthur, perdeu o Vieri, deve perder o Mec e ainda tem essa situação do Gustavo Martins. Uma delas foi o Léo Miller quem trouxe primeiro, de que existem interessados do mercado russo e do mercado árabe em levar o Gustavo Martins. Sondagens fortes chegaram nos últimos dias por esse jogador, com sinalizações de que propostas efetivas devem chegar muito em breve. E aí o Grêmio... O último que sair apaga a luz no Grêmio. Vai analisar, sendo um dinheiro considerável, o jogador obviamente topando também, o Grêmio pode vender o Gustavo Martins. Juventude vai negociar o Mandaca. Por quê? O Juventude sabe que o Mandaca não vai ficar no clube, tá com o contrato encerrando, agora em julho pode assinar um pré-contrato. E, recentemente, equipes como o Botafogo e o Bragantino sinalizaram compra para o Mandaca, no valor de 10 milhões de reais. Porém, o Juventude não quis fazer negócio a partir disso. O Juventude quer receber um pouco mais de 10 milhões de reais do Mandaca. O Juventude tem 40%. Outros 40% são do Corinthians e tem... Mas quer receber 10 milhões de reais pelo Mandaca, que jeito se o contrato vai vencer daqui a 3 dias? Não vai receber, igual o Grêmio com a Musso, não vai receber nada, ele vai ser de graça. Mais outra porcentagem que é com uma equipe menor e tem um empresário ainda. Então tá dividido esse passe do Mandaca, que é um volante que joga tanto de segundo volante como até um terceiro, quarto homem do meio de campo, podendo jogar um pouco mais adiantado. Seria ele o substituto do Arthur? O Grêmio entende que o Mandaca não vem para suprir a vaga do Arthur. A vaga do Arthur, o que entende o Grêmio, é o Nardoni, é o Vila Sante. O Mandaca viria para grupo, para reforçar o grupo. Ele ocuparia a vaga do Arthur, que saiu de volante, mas não vem para ser o substituto, só em questão de número mesmo de volantes. E veja que o Grêmio vai trabalhando nessa operação de jogadores acessíveis. Então é o Mandaca, que custa um pouco mais de 10 milhões, é o Diego Caetto, que custa 10, ou talvez um pouco mais, já trouxe o Wallace do CRB, que custou 3 milhões. Jogadores que vêm para grupo, porque o Grêmio entende que o time do Grêmio é um time já experiente, é um time bom, e o Luiz Castro gosta de trabalhar com jogadores jovens que vêm com essa fome. O Grêmio não vai mais cometer loucuras. Cometeu no início do ano, já trazendo com a ajuda de Celso Rigo e outros empresários, o Nardoni, o TT, o Léo Pérez, o enamorado, o goleiro Everton, e agora chegou a fase de trazer jogadores que o Grêmio não vá se comprometer tanto assim financeiramente. Esta é a postura do Grêmio. Confesso para vocês que, mesmo sabendo do risco, eu prefiro assim do que trazer estrangeiro e trazer jogador ganhando mais de 1 milhão. Eu tô cansado disso. E, Léo, mas tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Nós já tentamos várias vezes, apostamos em veteranos ganhando muito dinheiro, não deu certo. Apostamos em estrangeiros, chegamos até aqui a ter 12 estrangeiros, não deu certo. Iturbe, Bessosi, uma galera. E agora o Grêmio começa a apostar naquilo que já deu certo na história do Grêmio, né? Jogadores que chegam aqui com a oportunidade da vida. Gustavo Martins é outro que já se fala em venda também. Assim como o Pedrinho, que hoje começou no banco. Mas o Pedrinho tem uma... Mais um, pessoal. Agora é o Pedrinho. Mais um, eu tô falando. O último que sair apaga a luz. Marlon, que vai voltar a jogar. O Vijaçante ficou em Porto Alegre. O Bright White ficou em Porto Alegre. E o Grêmio teve meias. No primeiro tempo, o Mac se movimentando bastante. Foi bem o Mac no primeiro tempo. Se movimentando muito, buscando soluções. Eu gostei bastante do Mac. O Monsalve entra no segundo tempo, uma característica um pouco diferente, aquele meia mais de toque na bola.
faz uma grande jogada, a jogada do segundo gol, passa por ele, ele gira, joga no ponto futuro pro Pavon, que cruza para trás, e o Carlos Vinícius entra sem goleiro para fazer o gol que determinou a vitória de 2-1. Entraram todos os jogadores, mas algumas verdades precisam ser ditas. O Pavon está muito na frente do Marcos Rocha. O Marcos Rocha foi mal no primeiro tempo. E eu não falo nem tecnicamente, a gente sabe, o Marcos Rocha é muito legal e é um cara bom de grupo, tudo certo, tentou, mas fisicamente ele está sentindo. O William, que começou pela esquerda, ele não vai jogar. É difícil para ele já. Hoje, com o campo um pouco pesado, me lembrou muito aquele jogo que ele fez como a extrema pela esquerda, lá contra o Riestra ou contra o Torque, um dos. Mas Marcos Rocha e o William são ex-jogador. Esses aí são outros que tem que sair do Grêmio, cara. Tem que sair, manda embora. Jogos que o Grêmio fez fora de casa Sul-Americana, com dificuldade física, sofrendo fisicamente. Então esse é um dos pontos. E o reserva do centroavante o Grêmio precisa buscar urgentemente, que hoje quando saiu o centroavante, como o Bright White não estava, o André Henrique foi vendido, quem é que entrou? O Riquelme. O Grêmio está se construindo para ter o seguinte time no início do segundo semestre. O Grando e depois o Everton, o Pavon, o Luiz Eduardo, o Wallace e o Marlon, ou o Pedrinho. O meio-campo, Vijaçante, Nardoni e Monsalve. TT, que hoje não foi por uma também dificuldade de ordem fez uma operação, essas de septo nasal, alguma coisa do nariz, mas vai jogar e vai ser titular. O Carlos Vinícius e o Amuso. Esse é o time titular do Grêmio. Pelo menos é o que está se encaminhando. Eu não consigo ver, por exemplo, a insistência no Pérez, que hoje, por exemplo, o primeiro gol é um giro em cima dele. Mais uma vez com dificuldade, imensa dificuldade. Então é em cima dessa realidade que nós temos que começar a nos projetar e a nos entender. O Grêmio, ou ele... assim, ó, o Luiz Castro, ele também... Gente, ele tem que parar de colocar o Léo Pérez, porque tá expondo o jogador já. O cara é muito ruim. Calma, talvez o cara não seja tão ruim assim, é que o cara tá botando numa má fase e o cara não para de jogar mal. Então, de repente, tu coloca o Noriega, que a gente sabe que tem uma qualidade melhor, ele é mais lento, não dá tanto combate, mas ele é melhor que o Léo Pérez, pelo amor de Deus, cara. Dá um passo à frente com as melhores escolhas e alguns jogadores dão a resposta, ou vai ser um problemão. O que o Grêmio deixou hoje foi mais preocupação e medo do que propriamente soluções que a gente não conhecia. Eu gostei do que eu vi do Wallace. Claro, gente, era contra o Cascavel, sub-20 do Cascavel, aliás. Gente, claro que a gente não pode ter uma comparação, ter uma definição sobre esse jogador. Não dá, não. Mas a estreia foi boa, segura, ele é muito forte. Ele é diferente do Wagner Leonardo pra mim. Porque eu acho que o Wagner Leonardo, não só acho, o Wagner Leonardo perde todas as divididas, cara. Cara, um zagueiro sem força não existe. O zagueiro tem que ganhar a dividida com o atacante, cara. E o Wallace, ele pelo menos ganha isso. Ele tem muita força, muito vigor, velocidade. Eu não sei a questão da qualidade dele com a saída de bola. Vamos ver em jogos mais que o time faz pressão alta. Aí eu quero ver ele um pouquinho mais com a bola. Mas eu gostei das características dele. Evidente que a gente não sabe se vai ser a solução dos nossos problemas. Era o jogo contra o Cascavel e ele era reserva. Ele era um reserva titular do CRB, pessoal. Então a gente não pode ter uma definição sobre esse jogador. Isso é uma aposta. Eu colocaria Gustavo Martins e Luiz Eduardo. Eu começava assim a zaga do Grêmio. Agora, se o Gustavo Martins ser vendido, se o Noriega for vendido, se o Pedrinho for vendido, se o Mac for vendido, cara, o Grêmio vai precisar contratar, porque tá saindo... Gente, não tá saindo os ruins. Aquela lista de dispensa, esses aí são jogadores qualificados que estão sendo vendidos. Os ruins estão ficando.
Aí nós vamos colocar em campo William, Dodi, Marcos Rocha, só os veteranos, aí nós vamos perder, cara. Não. Manda embora esse William, cara. Pelo amor de Deus, 1.800.000. Acha qualquer time e manda ele pastar, pelo amor de Deus, cara. O que o William faz no Grêmio é um troço impressionante, cara. Parece que já entra no campo cansado, cara. Com os freios de mão puxado, cara. Velho, cara. Olha, não dá. O William não dá. Pelo amor de Deus. Marcos Rocha não tem a mínima condição de jogar futebol, cara. Parece um... Sabe quando tu vai ver o jogo dos veteranos, cara? No campo 7? Parece os velhos correndo, cara. Olha, o Marcos Rocha não tem cabimento. Não dá mais. Passou da era. Cara, acabou o contrato, manda empastar, sei lá, tenta rescindir. Faz um acordo com o jogador, vamos te pagar em 70 parcelas de 100 pila. Cara, faz qualquer negócio, mas manda esses caras embora. Cara, isso aí pro grupo contamina o ambiente, cara. Tá louco, os jogadores ficam cansados só de ver o cara em campo. Ai, Deus do livre, tira essas imundícias. Deixa o teu like, te inscreve, essa é a notícia do Grêmio no domingo, Semana movimentada, Mac deve ser vendido e o Grêmio vai atrás de mais reforços. É semana de muitos anúncios, fica ligado.